Hoje nós vamos dividir, olha que coisa mais linda, gente, dividir o púlpito, né, não o altar, o púlpito. Eh, Deus tem sido gracioso, Deus tem, mantido as portas abertas sobre nós. Nós temos clamado, e isso vai ser algo novo que vai acontecer, né, filho? Poderosamente sobre isso, sobre portas abertas. E hoje nós vamos falar, pretendemos fechar o estudo da parábola hoje, com a parábola O Grande Banquete. Mas nós temos descoberto que cada dia mais que nós nascemos, nós somos criados para levar as boas novas, para anunciar as boas novas. Então, se você, por acaso, tem alguma crise de identidade, que você não sabe o porquê que você foi criado, eu quero que nessa manhã você tenha certeza disso. Eu e você fomos criados para levar, para anunciar as boas novas do Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus, obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, Senhor, de servir ao Senhor com a maior alegria. Obrigada pela salvação, obrigada pela ressurreição, obrigada pelo céu, que é uma garantia absoluta, tremenda e verdadeira sobre as nossas vidas. Nada, situação nenhuma, circunstância nenhuma, Senhor, tem o poder de colocar dúvidas sobre isso, Senhor, que o Senhor morreu, ressuscitou, venceu a morte e já nos preparou um lugar junto ao Pai. A Ti toda a honra, toda a glória por essa verdade e por essa certeza. Muito obrigada, porque o grande dia do nosso encontro, Pai, cada vez se aproxima mais. E isso é motivo de alegria. Por isso que com toda alegria, Senhor, nós dizemos: ora vem, Maranata, Senhor Jesus. Venha mesmo, Senhor, buscar a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Uma amiga minha disse assim um dia para mim: você não tem medo quando você fala isso, para Jesus vir buscar a igreja dele? Eu falei: medo do quê? Ai, medo da gente não estar preparado. Falei: amiga, isso é muito individual. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar e saber que a qualquer instante, Jesus vem buscar a igreja dele. Então eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, é o tempo da aliança, Lucas 14. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos. Esse é só um contexto para nós entrarmos na parábola dita, né, filho? Sim. E cumprimenta a igreja, filho. A graça é a esperança, Senhor, verdade falar. Bom dia, a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida, amém? Como você está nessa manhã? Hoje a gente vai ter aqui um duelo de gigantes, né? E é assim, gente, o que que é desafiador é que nós 2 temos o mesmo temperamento. Nós somos idênticos em tudo, intenso em tudo, na risada, na fala, em tudo é muito parecido. Então para nós 2 é um desafio, né, estarmos aqui. Eu achei que quando ela for, desculpa, mãe, achei que quando ela fosse falar assim, né, que nós estamos encerrando o estudo das parábolas, eu fosse ouvir, que pena. Eu acho que o povo não gostou muito, né, mãe? Eu acho que o negócio ficou meio flutuando. Então, hoje nós estamos encerrando nossos estudos sobre a parábola. Mas é assim, irmãos, o que está por vir é tão tremendo que vai ser glorioso para as nossas vidas. Sim. Então vamos lá, irmãos, irmãs, Lucas 14, começando no 1. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura e que você deixasse a sua mente totalmente livre de tudo que você pensa, que você acredita, para que o Espírito Santo possa ter a liberdade de falar diretamente com você. Amém? Começa dizendo assim: no sábado, Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora. Aí disse assim: se um filho ou um boi de algum de vocês
cair num poço, será que vocês não vão tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça no sábado? E eles não puderam responder. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Estamos no 9. Então, quem convidou você e a outro poderá dizer a você: dê esse lugar aqui, dê este lugar aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha e sente-se aqui no lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. O 11. Porque quem quer se engrandecer será humilhado, mas quem se humilhar será engrandecido. Depois, Jesus disse ao homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide aos pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fizeram o bem ressuscitarem. Vamos até o 14, né? Uhum. Até o 14. Então, essa parábola, se você parar para pensar, aqui há uma armadilha daquelas. Lembra da arapuca? Eu não sei quem morou no sítio aqui, sabe o que é uma arapuca? Arapuca é uma casinha de madeira que a gente fazia no sítio, punha uma comidinha ali dentro para pegar passarinho. Aí o passarinho vinha comer e a gente puxava, né? Lá em casa a gente era criança, muita criança, a gente puxava o passarinho ficar preso. Essa parábola, ela tem uma arapuca. Se você parar para pensar como começa, como que é o cenário disso? Diz assim, ó, o primeiro cenário vai dizer assim, ó: Jesus então se volta ao anfitrião. Perdão. Jesus estava a caminho de Jerusalém, aonde ele iria cumprir a sua missão de entregar-se na cruz. Ao longo desse caminho, o evangelista Lucas registra diversas parábolas, encontra-se e revela os valores do reino de Deus em Lucas 14. Encontramos Jesus sendo convidado para uma refeição na casa de um dos principais fariseus em um sábado. Olha que situação, né? A gente lê isso aqui, a gente pensa que, oba, como a gente, quando a gente é convidado para casa de alguém, eu geralmente nunca penso assim, o que vai ter de comida? Não. Eu penso no gostoso que vai estar, de estar lá na casa de alguém. Eu penso nisso, eu não fico pensando, vai servir o quê? Né? E Jesus foi convidado para essa refeição. Jesus, ele vai, mas olha só, Jesus veio para fazer o quê? Cumprir a lei. A lei, por isso que ele diz, a nossa lei permite ser curado, ele também está se incluindo nessa lei. Olha que coisa interessante, ele vai para essa refeição, mas ele sabia o que poderia acontecer, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. E não era uma refeição amistosa, era o quê? O que ele descobre? Estavam todos fazendo o quê? Olhando, a parábola fala o quê? Que eles estavam atentamente olhando, observando quem? Jesus. Jesus. Eles estavam olhando, convidam Jesus num sábado e eles estão olhando como que Jesus vai se comportar. Estavam todos observando atentamente, né? Não era uma refeição amistosa, era um campo de teste. Jesus estava cercado por líderes religiosos que queriam pegá-lo em algum erro, talvez uma quebra da lei sabática, talvez alguma palavra que pudesse usar contra ele. O ambiente de aparente hospitalidade, mas na verdade estava impregnado de julgamento e alta justiça. Olha como é tremenda essa parábola, e ele vai continuar mais um pouquinho. Nesse contexto, havia um homem com
Hidropsia. hidropecia. Olha, que meu misericórdia, hidropecia. O que que é isso? É um inchaço. Um homem que estava inchado, os braços, as pernas, o abdômen, o pescoço. Havia o quê? Uma doença ali. Jesus não é um ser indiferente. Jesus ele chega no ambiente e ele já observa o quê? Que havia ali uma pessoa doente, né. E olha que interessante, uma doença que causa inchaço visível, algo humilhante e desconfortável. E Jesus, com um olhar sensível e um coração cheio de compaixão, não ignora a sua presença, mas antes de agir, ele faz o quê? Antes de Jesus ir lá, Jesus podia ir lá e colocar as mãos sobre o homem e dizer o quê para o homem? Está curado? Seja curado, vai embora. Mas Jesus faz o quê? Jesus sempre, em qualquer contexto, Jesus vai chamar a nossa atenção. Jesus ele lança uma pergunta. Ele joga. Ele não pega e fica ali, ele mesmo vai curar, não. Ele tem um coração sensível, ele percebe, ele olha a dor daquele homem, a necessidade daquele homem, mas o texto não fala que aquele homem pediu ajuda para Jesus. Mas Jesus, ele olha para a dor. Irmãos e irmãs, Jesus olha para aquilo que está no nosso coração. Jesus olha. Jesus sabe o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. Ele não é indiferente, como muitas vezes nós somos. Às vezes nós somos indiferentes à dor do nosso próximo. Mas Jesus não. Jesus ele faz o quê? Ele olha para aquele homem. E ele chega antes de curar, ele lança uma pergunta, né? Ele fala o quê? É permitido ou não curar no sábado? Imagina uma bomba dessa Dentro da casa de um fariseu, dentro da casa de um bam-bam-bam. um Não é conhecedor da lei, né. exatamente, não era qualquer pessoa. Mas Jesus faz o quê? Joga para eles. É permitido curar no sábado? Eles não puderam fazer o quê? Responder. Eu fico imaginando um silêncio gigante nessa hora. Não havia uma resposta. Por quê? Porque Jesus, apesar de conhecer o nosso interior, quer o quê? Quer nos curar, quer uma vida plena para nós, total, não é uma vida de migalhas. E eu, Marli, tenho pensado muito nisso. Daqui a um mês, eu estou falando que vai para vocês terem tempo de comprar o presente, tá? Daqui a um mês e pouquinho, eu faço 62 anos. E eu faço 31, E 2 dias antes dela. Pai, acho que nós tínhamos que oferecer um almoço para a escola Eu dominical. também acho. Aí, ó, tá lá, aí, ó. Já sabe. Vocês gostaram. Aí o que que a gente vai descobrindo? Nós vamos envelhecendo e vamos amadurecendo. E nós vamos percebendo que cada dia que nós vivemos está mais próximo do nosso encontro com o Senhor. Aí nós começamos a fazer a tal da autoanálise, né, Viviane, psicóloga? A gente começa a fazer o quê? A autoanalisar a nossa vida. Nossa, por que que eu vivo assim? Está valendo a pena o que eu estou vivendo? E eu tenho dito isso, irmãos e irmãs, para todos que convivem comigo. Para de correr atrás das coisas que vão ficar aqui. Investe um tempo maior e melhor na eternidade. Porque vai haver uma surpresa. Porque a gente corre tanto em trabalho, em ter dinheiro, em ter coisa, em comprar carro, e trocar de carro, e viajar. Isso não é errado. Ele mesmo acabou de chegar numa viagem. Eu, dia 20 de agosto, em nome de Jesus, vamos sair de férias. Vamos viajar. Mas o que isso não pode ser? Não pode ser o nosso centro. Não pode. Então, o que que nós descobrimos aqui? Que a nossa sensibilidade tem que estar maior. E hoje, em casa, logo de manhã, nós dois estávamos falando que o que acontece? Geralmente nós pensamos que é eu e Deus, mas é uma mentira isso. É Deus, o meu próximo e depois eu. Eu falei para ele: "Filho, quando eu fiz o encontro com Deus lá em Joinville, esse tema, falei: "Você fez junto, mas você era menor, você não, né, não se lembra disso". Esse era o nosso tema. Primeiro, Deus, depois o meu próximo e terceiro, eu. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele está fazendo isso. Ele está indo numa festa, mas ele olha alguém na festa para quem está sofrendo. E ele lança essa pergunta, né? E o silêncio deles revela o quê? Um coração endurecido.
um coração indiferente. Será que o nosso coração não está assim em muitas situações? Será que nós nos tornamos pessoas indiferentes, olhando para uma necessidade de uma pessoa e falando: "Ah, ele que se vira, ele que se exploda, ele que". E tem uma coisa que é muito séria, a gente até dá uma de religioso, né, a gente assim: "É o que ele plantou, ele que colhe". Será que é isso, apesar de nós sabermos que isso é uma verdade? Será que é assim que o Senhor quer que a gente viva? Será que é dessa maneira? Ou será que ele quer criar em nós um coração que faz o quê? Que abraça, que inclui, que traz para perto, né. Conversando com uma irmã agora de manhã, nós estávamos relatando uma para outra as dificuldades das vezes que nós temos com algumas pessoas as quais nós caminhamos. É verdade, tem pessoas que é um desafio para mim. Que eu vejo que é o tempo todo ali o que eles estão fazendo aqui um teste, fica te testando para ver até onde você vai, fica testando para ver que tudo aquilo que você fala é verdade. Isso é muito sério. Mas Jesus, ele tem algo que nós precisamos ter, um coração sensível. Um coração amoroso, um coração que pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. Vamos continuar um pouquinho. Jesus então curou aquele homem, ele liberta aquele homem e ele manda aquele homem embora. E em seguida ele faz uma analogia provocadora. Se um de vocês, agora é para nós, se um de vocês tiver um filho ou um boi que cai num poço no sábado, não te daria imediatamente? Eu não vou nem perguntar para quem é mãe e pai aqui, porque é uma reação lógica. A gente ia lá, ia fazer o quê? Tirar. Não importa qual era a lei do ambiente, eu iria salvar um dos meus filhos. Vocês, que é pai e mãe, iria. E quem não é pai e mãe, se cai aqui um boi, né, vamos fazer algo perto, você não iria quebrar a lei daquele momento para salvar? Com certeza. Mas olha o que que Jesus faz. E o que eu amo nesse Jesus é que ele nos faz ser pessoas que pensam. A verdadeiro ensino é aquele que te faz pensar. O verdadeiro ensino te faz pensar. Você foi criado para ser um ser que pense. Você tem que pensar. Isso é muito importante. E ele faz isso, né. E o que que ele faz? E eles sabem que faria isso por compaixão ou por interesse próprio, mas não consegue reconhecer o mesmo valor na vida daquele homem doente. O silêncio deles é uma confissão. Conhecem a letra da lei, mas no coração do Pai. Olha só, na sequência, Jesus observa o quê? Os convidados, buscando os primeiros lugares na mesa do jantar. Aqui, gente, é uma coisa bem interessante. A janta era também uma cena de competição por prestígio social entre o fariseu. A posição da mesa indicava status, honra e importância. Era mais do que uma refeição, era um espelho do sistema religioso e social da época. Então Jesus conta uma parábola sobre isso. Ele diz: quando você for convidado para um casamento, não ocupe o lugar de honra. Não ocupe, sente atrás, porque se chegar alguém, se você chegar e sentar, alguém pode pedir para você levantar. Ele ensina como que nós temos que nos comportar diante disso. Então, olha o que que ele traz. O reino de Deus não é sobre subir por mérito, mas é sobre ser exaltado por graça. E Jesus encerra esse ensinamento com a famosa frase: todo que se exalta será humilhado, e que se humilhar será exaltado. Essa frase se tornará a chave para entendermos o movimento do reino de Deus em todas as parábolas que ele conta, especialmente no grande banquete. Você quer falar um pouco? Quero. É interessante a gente, né. Ah, não, Entendi. mas vocês conseguiram entender que foi importante essa ilustração de Lucas para a gente entrar na parábola? Senão vocês não iam nós, né, não iríamos conseguir pegar. Se nós não fizermos essa introdução de Lucas, porque é uma parábola só, a gente não consegue entender o porquê desse grande banquete. A gente né, mostra o ambiente que Jesus estava para facilitar cada vez mais o entendimento, né. E esse pano de fundo, então, ele é o que? Ele é essencial para a gente entender a parábola que a gente vai ver hoje. Isso aqui foi só o começo, foi só uma introdução para o que a gente vai ver, para a gente ver a parábola que virá em seguida, né. Um dos presentes que estavam ali naquele banquete, quando a gente começar a ler a parábola 15,
ele vai até tentar, digamos, amenizar a situação, porque como a gente viu era um ambiente muito hostil. Jesus estava no meio dos escribas e fariseus, estava na casa de um dos mestres da lei mais importante daquela época, e ele estava sendo testado. O que que Jesus faz? A primeira coisa que ele faz é quebrar a expectativa do povo judeu, quebrar a expectativa do fariseu. Lembra que a gente já viu na parábola do fariseu e do publicano? Que a gente estudou, que quem foi encontrado justiça nele foi no fariseu ou foi no publicano? Foi no publicano. O fariseu achava, pela posição social que ele tinha, por conhecer a lei, por ser o bam-bam-bam, que ele ia ser considerado justo. E não, foi o publicano. Aqui, Jesus ele quebra a expectativa no momento que ele cura o homem da hidropsia, dentro da casa de um fariseu. Vai ver que interessante. Olha só, eh, Lucas 15 então, que é o começo da nossa parábola, vamos lá. Lucas 15, ou Lucas 14:15, perdão. Continuando ali. Lucas 14:15. Aqui na minha versão tem o título então de A Parábola do Grande Banquete. Versículo 15 diz assim: todo mundo ligado? Todo mundo ligado? Ah, estão acordando. E ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está preparado. A minha versão diz assim: venham, pois tudo já está pronto, certo? E eles também começaram, um por um, a apresentar desculpa. Então, eles saíram para chamar as pessoas e as pessoas começam a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. O servo disse: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e insista, vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha só então que interessante. Terminada então a instrução direta aos convidados e ao anfitrião, um dos presentes, talvez querendo então soar espiritualmente ou mudar um pouco o clima tenso daquele momento, ele declara então o primeiro versículo, né? Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. À primeira vista, a frase parece o quê? Piedosa. Parece que ele está com compaixão ali, não parece? Mas Jesus, conhecendo o quê? Os corações, vê ali uma expressão cheia de pressuposições equivocadas. O homem que fala como quem já se vê com lugar garantido à mesa. A fala do homem mostra, por ser daquele povo ter escribas e fariseus e conhecedores da lei, mostra que o quê? Que pelo fato dele conhecer a lei, pelo fato dele saber a palavra, na cabeça dele o lugar dele está garantido. Ele ser privilegiado. O homem fala com quem então já vê o lugar garantido à mesa de Deus, como quem pertence automaticamente à celebração final, só por estar entre os justos, os religiosos, os puros. Essa confiança presunçosa, então, é o quê? É o início da parábola que Jesus conta em seguida. Essa presunção do escriba e do fariseu de achar que para ele já está garantido porque ele segue a lei, Jesus vem e começa a contar essa parábola. Então Jesus começa contando com a história que desconstrói exatamente essa segurança ilusória. Como que ele começa então essa história? Ele diz:
um certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. A figura do banquete aqui, olha que interessante, tem um peso muito profundo. Jesus, ele conhecia a lei, Jesus conhecia a palavra. E como ele estava no meio desses homens conhecedores da palavra, conhecedores da lei, essa figura do banquete, Jesus ele vai ecoar, ele vai trazer à memória lá Isaías 25. Vamos lá? Diego, cadê o Diego? Ah, perdão, consegue pôr? Ah, não tem ninguém lá em cima, né? Luizinho, coloca. Vamos lá. Obrigada, meu irmão. Isso. Agora eu não sei mexer aqui, tem que ficar. Não precisa, não se preocupa ali, eu vou ler. É, meu filho, eu não sei nada desse negócio. Calma aí. Eu tô querendo ver, mas a minha Bíblia aqui, Isaías 25, a partir ali do versículo 6. Olha só o que diz: Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, o banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Então, olha só, em Isaías 25, o Senhor ele prepara o quê? Um grande banquete para todos os povos, Para o mundo inteiro. para todo mundo, com vinho envelhecidos e carnes suculentas. Um símbolo da quê? Da plenitude do reino, da vitória sobre a morte, da restauração de todas as coisas. Quando Jesus, então, ele fala de um grande banquete, ele está evocando essa realidade escatológica. Lembra que a gente já estudou sobre os fins dos tempos, escatologia, o estudo do fim das coisas, a mesa final de redenção. Os textos diz que quando chegou a hora do banquete, o anfitrião fez o quê? Enviou o seu servo para dizer aos convidados que tudo estava. O nosso grande banquete já está Pronto. pronto. Eu e você não precisamos fazer. Deus é tão maravilhoso, tão soberano, que ele deixa tudo pronto. E tem mais, o que o Senhor faz? Faz o que com o servo? Sai para convidar, sai para chamar a pessoa. Deixa eu pôr aqui, que aqui está muito. Pode deixar aqui. Isso. Olha só, então o anfitrião envia seu servo para dizer aos convidados que tudo está pronto. Aqui está então o primeiro sinal de graça. O banquete ele foi preparado antes de qualquer resposta dos convidados. Em algum momento teve algum convidado que falou alguma coisa para o anfitrião fazer a festa? Então aqui a gente vê o primeiro sinal de graça. Que o banquete o quê? Deus já preparou o banquete antes mesmo de qualquer pessoa falar alguma coisa. Ninguém precisou pedir nada. Quando Deus envia Jesus na terra, Deus não, a gente viu semana passada, Deus não esperou a gente, Deus não esperou as coisas melhorarem. Ele mandou. Isso é reflexo do sinal dos maiores características de Deus, que é o quê? A graça. Por quê? O que que é a graça? A graça é favor Imerecido. imerecido. Ou seja, eu e você não fazemos nada. Deus dá porque Ele é gracioso. O banquete está feito por quê? Porque Ele é gracioso. Então esse é o primeiro sinal da graça. O banquete foi preparado antes de qualquer resposta dos convidados. Continuando, a graça é o que? Anterior. A salvação não é montada depois que você aceita. A salvação não é preparada depois que nós aceitamos. A salvação nós aceitamos ela pronta. Quando nós somos salvos, quando nós declaramos que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos alguma coisa para mudar aquilo ali? O que a gente faz? A gente aceita, a gente
só se rende, porque Deus já fez. Ontem nos jovens a gente conversou. A vida plena, a vida abundante, a a salvação, a graça, não é por mérito, não é pelo teu esforço, mas é para quem se rende. Interessante, é o contrário. O banquete não é para aqueles que achavam que mereciam alguma coisa, porque eles sabiam. Não, continuando. A mo Ela é oferecida, então pronta, a salvação é oferecida pronta. Mas o que acontece em seguida é algo muito interessante. Um por um, os convidados começam a apresentar desculpas. Um comprou boi, não esse é meu caso, porque eu não tenho terra. Um casou, um tinha outro compromisso. As pessoas foram convidadas. Então, um disse que comprou um campo e precisa ir lá vê-lo, outro que comprou 5 juntas de bois e precisa experimentá-lo, outro ainda que se casou e não pode ir. A desculpa, se a gente para ver só a questão da desculpa, ela por si só não são ofensas. Pô, são preocupações que as pessoas estão tendo no dia a dia, certo? Todas parecem razoáveis essas desculpas que eles dão. Mas que Jesus está expondo que aqui é algo muito maior. É o coração por trás dessa desculpa. O que Jesus está expondo ali nessa parábola, mediante aos fariseus, é o que é o coração deles. A palavra e quem vai cuidar, a gente tem que ter muito nisso sempre, é o Senhor. Amém? Amém. Então, nenhum dos convidados diz: "Não quero ir porque eu odeio o anfitrião". Nenhuma das pessoas falou que não gostava do anfitrião. Eles simplesmente tinham o quê? Outras prioridades, tinham outro interesse, certo? O campo, os bois, o casamento são o quê? Símbolos de uma vida comum, das ocupações o quê? Legítimas, mas que se tornam substitutas da festa de Deus. Isto é a essência do quê? Da cegueira espiritual. Olha só, estar tão ocupado com o agora, com o próprio mundo, que não se enxerga o valor do que é eterno. A gente se prende tanto àquilo às situações que nos rodeiam, a gente se prende tanto àquilo que a gente vive nessa terra que vai passar, que a gente acaba não enxergando o que é eterno. Que não enxerga o valor eterno. O que Jesus denuncia aqui não é a imoralidade, mas é o que é a indiferença. Estarmos indiferentes. O problema não são os pecados escandalosos, mas o quê? O coração entorpecido que já não sente fome pelo que vem do alto. Então, o que o servo faz? O servo volta e relata tudo ao seu senhor. Mas essa aí, o seu senhor ali, ele fala que o senhor ele se irou. Mas essa ira não se traduz em uma destruição ou vingança. A gente lê ira é uma palavra forte, né? Mas não nessa ideia de vingança. Mas manifesta-se como uma expansão, como tipo, o dono da casa, ele estava tão feliz de ter feito aquilo, ele preparou aquele banquete de uma forma tão cuidadosa, tão graciosa, tão especial, ansiando que as pessoas viessem até ele, que ele se assusta. Aqui a tradução usa ira, eu não gosto muito desse termo, né, mas é para chocar a gente, mas não a ira de uma vingança, mas a ira tipo assim: "Meu, tá pronto, a gente tem que aceitar, a gente tem que viver". O dono da casa então, ele não desiste do banquete. Que o dono da casa faz? Lá no versículo 21. "Saia depressa pelas ruas e os becos da cidade". Calma aí. "Saia depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e tragam quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos". Aqui, Jesus, dentro da casa do fariseu, de um povo que se considerava os sabedores de todas as coisas, aqui Jesus vira as coisas de cabeça para baixo. Porque eles achavam que só eles teriam acesso ao reino, ao banquete final. Mas quando Jesus conta essa parábola, o que ele mostra? De novo, a gente já viu isso uma série de vezes na nossa caminhada das parábolas.
o contrário. Quem que Jesus manda convidar? Os menosprezados, abandonados. Os marginalizados, aquele que não tem acesso. Deus manda chamar todo mundo. Então o dono chama exatamente aqueles o quê? Que a religião da época desprezava. Os impuros, os inválidos, os socialmente invisíveis. O reino de Deus se abre o quê? Para os que reconhecem sua carência. Reconhecimento, lembra que eu falei? A vida abundante não é por merecimento, mas é por rendição. E quando eu me rendo, eu estou fazendo o quê? Estou reconhecendo que nós precisávamos, né? Nós já somos salvos, amém? Amém. Então, a mesa se enche, não de merecedores, mas dos necessitados, daqueles que precisavam. E ainda assim há mais lugar. O servo volta e diz que já trouxe muitos, mas que há espaço. Então o dono da casa responde: vá pelos caminhos e valados e force-os a entrar, para que a minha casa fique o quê? Aqui somos eu e você. Aqui é com nós. O ministério da reconciliação, que a gente aprendeu semana passada, foi dado a quem? A nós. A nós. A boa nova está com quem? Comigo? Nós recebemos, nós aceitamos o convite do grande banquete, nós já temos o lugar à mesa porque nós somos salvos, mas nós falamos a boas novas, da forma que o Espírito Santo te usar. Mas nós levamos. Por quê? Porque a casa tem que estar cheia. Posso falar um pouco? Pode, deve. E é tão interessante que quando ele fala sobre as questões das desculpas, né? Eu me né? Marli sendo Marli, fiquei pensando quantas desculpas que eu tenho dado. Quantas desculpas? Apesar de nós sabermos que o céu está pronto, está garantido, é uma garantia, se nós morrermos agora, nós iremos para o céu. Mas e as desculpas que nós estamos dando a isso? Isso é uma coisa pessoal, é o que nós temos aprendido no discipulado. Palavra rema, é para você, não é para o outro. A maior dificuldade do discipulado é nós entendermos que aquilo é para nós, não é para o outro. É uma palavra rema. Quais as desculpas que eu estou dando para não anunciar, para não levar as boas novas? Ai, o medo de ser rejeitado é uma das desculpas. Como a Undina disse, antigamente eu ficava preocupada. Eu falava e ficava pensando se a pessoa ia aceitar, se ela ia vir. Hoje, numa maturidade maior, um entendimento maior, já não. A minha preocupação agora tem que ser o quê? Falar, convidar, chamar. Não se preocupar com essa coisa de: "Ai, vai vir, se eu for rejeitada, se me chamar de fanática, se me chamar de de Careta. careta", não é Corolla, com caro cará Corolla é o carro. Se me chamar de um monte de coisa, que se tiver coroca, é compli né, coloca a tua mão. Isso nos preocupa, não é verdade? Isso nos preocupa, porque a gente fica sempre pensando o que o outro vai falar ao nosso respeito, enquanto na verdade tem que ser invertido. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. Eu que tenho que ter maturidade para trabalhar aquilo que eu ouvi. Tanto é que quando a continuação é o quê? O que que o anfitrião fala? Force-os a entrar. Exatamente. Mas aqui é uma insistência, não de uma coação. Pelo amor de Deus, né? Você não vai, né? Misericórdia. Pegar três coisas, ser preso E aí você vai arranjar problema para você. Mas o force-os a entrar é o quê? É uma insistência no amor. Mas muitas vezes você não precisa ficar falando. Sabe como você pode amar a pessoa? Orando. Por quê? Por que dessa insistência? Porque a mesa que o Senhor já preparou para nós, ela é grande demais. Cabe todo mundo. Não foi feita para ficar vazia. O reino, ele é o quê? O reino dos céus, o reino de Deus, ele é o quê? Generoso, é em abundância. Não é pela força. É a vontade do Pai é que a sua casa fique cheia. Essa era a maior preocupação do anfitrião, que minha casa fique cheia.
O último versículo dessa parábola diz assim: digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus não está apenas contando uma história, ele está o quê? Profetizando, ele está olhando para os fariseus à sua volta, para os que se consideravam o quê? Os convidados certos, eles tinham certeza que eles tinham lugar à mesa, está dizendo: vocês estão prestes a perder o que Deus preparou, porque vocês estão o quê? Cegos pelo orgulho, pela religiosidade. Eles estão cegos espiritualmente, eles conheciam a lei. Por isso que a religiosidade é tão perigosa na vida do crente. Hum. A religiosidade, ela nos afasta, porque a gente se cega. Porque quando você é um religioso, você vai fazendo tudo pela sua própria força. Você não consegue usufruir daquilo que Deus já preparou para nós. Deixa eu falar. Pode falar. O religioso, ele é algo que nós temos que ter tanto medo de nos tornar uma pessoa religiosa, porque o religioso, ele tem a capacidade de afastar as pessoas dele. Porque na verdade ele é um manipulador, tem que ser do jeito dele, da forma dele. Não pode, ele não consegue abrir a mente dele que alguém pode louvar a Deus diferente do que ele louva. Que alguém gosta de gritar, gosta de dançar, gosta de pular. Eu sempre digo isso para as meninas do discipulado. Tem vezes que no culto louvor, eu penso assim: "Meu Deus, eu vou ser arrebatada agora. E agora? Eu vou cair aqui, o povo vai pensar o quê? Que eu estou endemoniada, que eu passei mal. Vão pensar o quê?" Porque eu sinto tanta presença do Senhor. Porque, irmãos, de verdade, eu entro aqui na igreja, eu não fico preocupada. Eu acho triste quem fica com o telefone ligado, com barulho toda hora, porque não consegue se desligar, infelizmente, tem que trazer o telefone ligado para a igreja. Isso é uma coisa triste, que a gente deveria desligar o telefone antes de vir para a igreja. Ai, se alguém morrer, já morreu, irmãos, já morreu, não tem essa. Vir para a igreja é se desligar, se esvaziar de si mesmo, vir totalmente livre para receber aquilo que o Senhor tem para nós. O culto é um momento de celebração. Se eu fico preocupada com quem está lá, com quem está fazendo aqui, por isso que eu sento no primeiro lugar. Porque se a pessoa começa a coçar, o marido começa a deitar no ombro do outro, começa a fazer cafuné. Ah, para mim eu já dá vontade de falar: "Filha, agora não é hora não. Fica aqui, ó, hora de culto. A hora do culto não é para fazer isso. A hora do culto você está aqui para cultuar. Quer fazer cafuné, faz na sua casa, faz na sua casa, aqui não. Nós precisamos disso." Daí eu sento no último banco, faz o quê? Criança chora. Amém, a criança tem que vir para a igreja, ela tem que chorar na igreja. Eu que tenho que ter maturidade e não ficar presa ao choro da criança. Aí fica o louvor, né, fica aquela coisa. Segura aqui, bate palma. Irmãos, vamos fazer aqui, vamos celebrar a vida de Jesus, a presença de Jesus aqui nesse lugar. Irmãos, eu não consigo assim, sabe assim? Eu penso assim: "Meu Deus, você tem noção o que que é o momento do culto na igreja? Tem noção disso? O quanto Satanás, com a legião dele, fica trabalhando para que não aconteça o culto?" Porque eu fico muito assim, dona Terezinha, por que que Jesus não falou assim: "Eu vou buscar os que eu criei"? Ele fala que vem buscar quem? A igreja dele. Nós somos igreja, mas não é só nós, não é só nós, os outros também são igreja. Então por que desse fariseu ficar tão preocupado em mandar convidar? Busca lá o doente, busca lá aquele que não anda, busca lá aquele cego, busca lá aquele machucado, busca lá quem? Busca todos. Então será que a igreja nós, estamos fazendo esse papel? Nós estamos anunciando? Ou a gente está cheio de julgamento alto? Não, esse não vai. Se você não parar de fumar, você não pode ir. Se você não parar de beber, você não pode fazer. Se você não parar, você não. Irmãos, essa parábola sabe assim, meu Deus, eu fiquei assim arrasado. Falei: "Senhor, que vergonha, hein? Que vergonha saber que o Senhor preparou um banquete. E saber que vergonha minha saber que eu tenho um monte de desculpas." E assim, que mais me chama a atenção é o orgulho. Teve passei por uma experiência que uma vez fui falar com uma pessoa, eu falei assim: "Irmão, eu estou preocupado com você, porque já faz uns 3, 4 domingos de ceia que eu não estou te vendo, né." Antes que eu terminasse de falar, a pessoa falou assim: "Eu não estou em pecado."
só não estou podendo ir. Falei: "Querido, em nome de Jesus, eu não estou aqui para falar que você está em pecado. Eu estou aqui numa preocupação que num culto tão sério, uma celebração tão séria, que nós temos que trazer à memória, já faz uns 4 que eu não te vejo. A minha maior preocupação é se você está falando com o teu pastor, para ele te dar a ceia durante a semana, durante um dia. Essa é a minha preocupação quando eu pergunto, se eu perguntar para algum de vocês na ceia, porque essa é a minha preocupação. Porque nós temos um pastor nessa igreja, nós temos uma ceia que pode ser servida fora do dia da ceia, se você, por acaso, não pôde vir no dia da ceia. Você está entendendo como às vezes nós invertemos? Nós fazemos isso. Às vezes nós não convidamos alguém, às vezes nós não insistimos, às vezes nós não falamos, mas às vezes nós vamos o quê? Cheio de ter o jeito de falar: "Ei, irmão, hein, deixando de ser ovelha para ser bode. Ah, irmãos, em nome de Jesus, não faz isso comigo não, olha, não faz isso comigo não". Porque o cata a tua mão e fala: "Senhor, seca a mão dele agora, para nunca mais pôr a mão em ninguém". Isso é muito sério, irmãos. Irmãos, não está em nós julgarmos as pessoas. O nosso papel é convidar. Aquilo que o Nathan falou, o nosso papel, as boas novas está em nós. Os anjos não vão fazer isso. Nós temos que fazer. Em convidar os nossos amigos, aqueles que estão menosprezados, estão abandonados, convidá-los a ouvir e sentar nesse banquete. Quando a gente perde alguém próximo, a morte fica muito real para nós, não é verdade? Quando morre alguém da nossa família, ela fica intensa, né? Eu não sei que analogia você faz quando você está na beira perto de um velório. Primeira coisa que eu penso: meu Deus, quando for meu dia, como será que vai ser? Eu penso nisso, eu vou receber muitas flores, se o povo vai chorar muito, o quê? Então, mas eu penso, filho, vai estar morto, mas eu penso. Então, eu fico pensando, os orelhas precisam levantar para ver se tem alguém ali, né, chorando. E mostra. Imagina se eu levanto, Valéria, falo: "Valéria, cadê a coroa que você não trouxe, Valéria?" Ah, eu não eu não vou olhar muito para trás, vai ficar levantada sozinha lá. Sai correndo, a Bíblia fala que basta para o homem morrer uma só vez, né. Então vocês estão entendendo dessa parábola, como ela é séria nessa questão do grande banquete? A gente começa a ver ela de uma forma diferente. Ela é tão poderosa que ela começa a mexer com aquilo que nós achamos que é as nossas verdades. "Ah, não, não, gente, essa parábola aqui eu falo isso para o Natan, eu falo: "Natan, sabe qual que é a minha maior dificuldade de ler? Porque a minha mente ela é muito acelerada. Eu vou ler qualquer versículo, eu já crio uma história na minha cabeça". Por isso que eu falo que eu fico muito com a dona Terezinha quando ela vai, porque a dona Terezinha, você manda ela ler a Bíblia, ela não lê, ela conta uma poesia, ela muda de voz, ela fala, ela sobe. Por quê? A forma com que ela enxerga a palavra de Deus. Não é para todo mundo ler como a dona Terezinha lê, é para todo mundo ler a palavra de Deus. E cada um vai narrar de uma forma, porque ela é pessoal. Eu tenho dito isso, a palavra de Deus ela é pessoal, ela é para mim, ela é para você. Nós precisamos, irmãos e irmãs, o povo que se diz salvo precisa urgente, não estou falando só da igreja local não, precisa voltar o hábito de ler a palavra de Deus. Tem hoje pastor que é coach, nem sei se é assim que faz esse negócio. Tem hoje que é pastora que faz uma é coach? Como que é? Coach. Ai, falei certo aí, acertei sim, viu? Mais ou A menos. língua dobrou. Então, eu não tenho que me preocupar de que forma que eu vou falar, eu tenho que anunciar, mas eu tenho que viver. Imagina, irmão, se eu estou aqui, eu estou envolvida fizeram um culto de esposa de pastor para honrar as esposas de pastores, eu fiquei encantada, eu não sabia de nada, foi surpresa. Pediram para algumas líderes, que no caso foi pastor Eli, pegar algumas irmãs e escrever cartinhas. E a pessoa que falou comigo, falou assim: "É 2 cartinhas", mas eu nem pensei. E a Sueli me apareceu com 15 cartinhas. E uma das pessoas que escreveu uma cartinha, eu fiquei encantada. Ela falou assim: "Porque eu vejo em você uma mulher que está no ministério nana, sabe, dentro dos ministérios da igreja, dos quais que eu não estou, a clã, que eu não quero nunca sentar na mesa da clã, porque senão o pau vai rodar lá dentro, eu não quero isso para mim. Segundo, eu não estou na clã e não estou, acho que só em mais um, não, Terezinha, e Aldo, vai esse eu vou entrar. O ano que vem você me prepara para fazer curso, eu vou entrar lá. Mãe. Viu, Luiz até baixou, vamos voltar.
Tudo bem? Olha só que interessante, né? Porque essa preocupação que a gente tem que ter de querer chamar as pessoas. Por que que essa ânsia de nós temos de chamar as pessoas? Porque o, olha só como que termina a história, como que vai ser o final de tudo isso. A história, então, da redenção, ela termina o quê? Com festa. O banquete final é festa. A gente quer que as pessoas usufruam da festa, não mais com lamento, não mais com punição, mas com música, com a mesa posta e a multidão o quê? Entrando pelas portas do reino, amém? O que Jesus está dizendo nessa parábola é que o quê? O grande banquete de Deus já começou. A mesa está posta, o vinho está servido, o pão foi repartido e o convite já foi enviado. Por isso essa ânsia que nós temos em nós, das pessoas falarem, por isso que minha mãe fica assim tão energizada, que a gente tem que falar. Por quê? Porque a gente sabe que a festa ela vai continuar e queremos que todos desfrutem. O convite já foi, pode falar. Amém. O reino já está em nós. Estamos aprendendo a viver isso agora. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Nós, eu e você, que já somos salvos, nós já estamos na lista. Amém. Glória a Deus. Amém? Você crê, chegando lá no céu, teu nome vai estar lá. Creia nisso, não tenha medo disso. Não estamos aqui porque nós merecemos, não estamos assentados à mesa porque fizemos por onde. Não, estamos aqui porque um dia o servo, o Espírito Santo, nos encontrou pelas valadas da vida, nas curvas da nossa história, no meio da nossa sujeira, do nosso orgulho ou da nossa dor, e nos disse: venha, tudo está, venha, tudo está pronto. Eu e você, nós viemos. E ele fez o quê? O que que o anfitrião fez com você? Te recebeu. Amém? E agora você entende. A graça não é só o perdão dos nossos pecados. Foi muito além disso. É um anúncio da sua nova identidade. Amém? Só se ele recebeu. Recebe, Sueli. Amém. Deus está dizendo: você não é mais um servo que come as migalhas, você é um filho, e o filho que se assenta onde? Na mesa. Eu falei ontem e vou repetir hoje. Aqui tem ganhar, consolidar, discipular e enviar, certo? Nosso lema. Mas aqui a gente tem um espaço vazio. Para isso daqui acontecer, para a gente viver isso daqui, que nós já estamos vivendo, nós temos que entender cada vez mais o quê? A nossa identidade de filho. Porque se eu estou assentado à mesa, eu tenho a plena certeza daquilo que Jesus já conquistou por mim. Eu não tenho dúvida. Eu já falei para vocês várias vezes. A dúvida pressupõe condenação. E a condenação não vem de Deus, vem do diabo. Romanos fala que toda condenação já foi tirada. Então, sobre nós não há mais condenação. Porque nós sabemos que nós somos filhos por adoção, por afiliação. Então, eu sabendo minha identidade de filho, eu saio para convidar. Eu ganho, eu consolido, eu discipulo e as pessoas vão. Mas antes disso, eu tenho que o quê? Saber que o lugar à mesa já é meu e Jesus já comprou e vai ter festa e as outras pessoas vão participar. Amém? Hoje nós vivemos então o tempo do quê? O tempo da graça, o tempo em que o convite ainda está aberto. O tempo em que o Espírito ainda diz: venham. Não é mais o tempo da lei, da condenação, do merecimento, é o tempo o quê? Da fé, de aceitação, de resposta. Paulo escreve lá em Romanos 8:1, agora, pois já não há o quê? Eu acabei de falar para vocês, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muito além da gente convidar as pessoas, muito além da gente anunciar as boas novas, nós precisamos cada vez mais entender que o lugar o nosso lugar à mesa já está preparado. E nós já fizemos o quê? Nos rendemos. O Espírito Santo já disse vem e nós já aceitamos. Amém? Amém. E se não há condenação, há o quê? Há liberdade. Se há liberdade, é lugar o quê? Para alegria.
Aqui ele traz uma analogia muito legal, né? É lugar para dançar nesse salão da graça. É o lugar para a gente desfrutar disso daí. A graça, ela nos chama. A graça, ela nos limpa. A graça, ela nos veste. E a graça, ela nos assenta. Olha o que diz em Efésios 2, do 6 ao 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais. Meu Deus, obrigada. Aleluia! Nós cremos nisso. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça não termina no convite, ela termina o quê? Na alegria, na exaltação. Eu e você, nós somos convidados o quê? Para reinar, para participar, para comer dessa herança, para viver dessa herança. Lá em Romanos 8, 16 e 17 diz assim: o Espírito, o mesmo Espírito testemunha com o nosso espírito que somos o quê? Filho de Deus. O Espírito de Deus conversa com o meu espírito e ele fala diariamente que eu sou o quê? Filho de Deus. Então eu sou herdeiro, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Você, eu e você, nós não somos um figurante do reino. Nós somos a família do rei. Você tem lugar à mesa. E se ainda há lugar, então a missão continua. Se somos metodistas, nós temos lugar à mesa, então a nossa missão continua, pois somos o quê? Uma comunidade missionária. A gente está a serviço de quem? Nosso. A gente é o terceiro do povo. Então, há lugar, então a missão continua. Há amigos nossos lá fora, há famílias feridas, aos filhos pródigos no caminho, que ainda não sabem que foram convidados. Por isso o Espírito em nós grita: vá, insista, force-o a entrar. Não pela força da religião, mas pela persuasão do amor, pelo amor que constrange. Toda vez que eu paro e penso que tem um Deus que me ama incondicionalmente, mesmo nós não merecemos, não mesmo eu não merecendo, eu travo. Toda vez que eu paro e penso que tem um Deus que criou todas as coisas, que disponibilizou todas as coisas, que já fez todas as coisas e que nos ama, eu penso, meu Deus, isso é graça. Está sobre nós. Amém, Jesus. Está sobre nós e nós o quê? Convidamos o próximo. A graça que nos alcançou agora, ela faz o quê? Nos envia. Ela não porque se assentou a graça que nos alcançou, ela nos envia, não por quem se assentou à mesa não pode calar. Quem foi vestido pelo rei, agora convida outros a serem vestidos. Não temos tempo para viver de migalhas quando o banquete está servido. Amém? Que o diabo quiser falar na tua cabeça, deixe ele falar. Não tem mais efeito sobre eu e você, porque o banquete está pronto. Está para mim e para você, e nós que temos o ministério da reconciliação, nós temos que anunciar. Amém? Amém. Não temos tempo para viver essas migalhas enquanto o banquete está servido. Não temos tempo para viver de distração enquanto o reino está se movendo. É hora de eu e você levantarmos os olhos e ver. A casa do Pai ainda não está cheia. E Ele quer usar eu e você para chamar os próximos. Amém? Isaías profetizou lá em Isaías 25, 9. Esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Regozijemo-nos e alegremo-nos na sua salvação. Você foi chamado para o quê? Para enviar a palavra. Você foi vestido de graça para a eternidade. Você foi feito filho, herdeiro e mensageiro. A casa do Pai ainda está aberta, amém? A mesa está posta, a graça está servida e ainda há lugar. Amém?
E assim, a gente encerra, por enquanto, o nosso período das parábolas. Ah, obrigado, Wilson, você é demais. A gente termina hoje porque eu estudando e eu vou trazer, e pensando, só um segundinho, e pensando, falei, como é que a gente pode finalizar assim, tão animado? Porque eu queria que o Espírito Santo terminasse assim, nos animando cada vez mais. Essa parábola do banquete mostra 2 lados da gente pensar, mas também mostra o nosso lado como herdeiros e como os filhos e da nossa missão. Quando a gente terminar celebrando e agradecendo ao Senhor, porque nós temos lugar à mesa, amém? E nós vamos convidar outros, vidas serão alcançadas, amém? Amém. Aí então, como a gente finaliza um ciclo, a gente vai começar outro. Esse vai ser bom. Porque o reino do Senhor, ele não tem fim, amém? Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a você por me receber tão bem aqui na frente, a minha mãe pela oportunidade de poder estar com vocês nesses, não sei, 3, 4 meses que nós conversamos, e dizer assim que eu aprendi muito, muito, muito com vocês, e o tanto assim que a gente pode ver o quanto que vocês também absorveram e foram impactados pela palavra. Claro que dá para a gente fazer uma parte 2, dá para a gente continuar, porque são muitas parábolas, né? Os estudos falam que tem em torno até de 40 parábolas na Bíblia. A gente estudou algumas, mas a gente vai começar uma nova série aqui na escola dominical. O que está escrito ali? Portas abertas, aprendendo a viver em comunhão com o Pai que já nos recebeu. Efésios 2:18 diz assim: por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E do que será que a gente vai conversar? À noite vocês vão descobrir um pouquinho, né? É. Ou já quem fala agora? Não, deixa à noite. Então à noite a gente vai destrinchar e conversar um pouquinho para vocês. Não comprarem um caderninho, né? Isso, ó, Usar muita Bíblia. serão 15 aulas que a gente vai ter nesse próxima série que a gente vai estudar, e a gente vai trabalhar um tema muito interessante, mas a gente vai deixar um pouco de suspense, porque a gente é crente e um pouco misterioso também. Se coloque de pé. É, se coloque de pé. Mãe, você ora para encerrar então, por gentileza? Deus, obrigada por esse privilégio, por esse tempo, pela liberdade que nós temos em ouvir, Senhor, em estarmos juntos. Isso é muito precioso, Senhor. Senhor, de tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, que o Espírito do Senhor tenha liberdade em continuar trabalhando em nós, Senhor. Tira de nós mesmos toda cegueira, toda surdez, todo achismo e nos enche com a tua presença, Pai, com a tua palavra que é plena, poderosa e soberana sobre todas as coisas. Espírito Santo, continua nos dando um dia maravilhoso, Senhor, continua mesmo, Pai, falando conosco. Nós te agradecemos por cada irmão, irmã que está aqui nessa manhã e que esse dia continua sendo abençoadíssimo, Senhor, e que à noite, ao nos encontrarmos para compartilharmos a mesa, oh Jesus, o Senhor nos ensinou tanto sobre a importância da mesa, nos ensina a valorizarmos isso também, Senhor, que a comunhão na mesa é poderosa, é terapêutica, ela, Pai, nos capacita a vivermos a totalidade do teu reino, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem um almoço poderoso, irmãos.